Eu já agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Tivemos no ano passado, o André participou também, e foi uma bênção. Eu quero agradecer, enquanto também parte da igreja, e fico muito feliz porque a igreja hoje, ela tem essa oportunidade de abrir esse espaço também, para a gente falar um pouquinho de coisas que muitas pessoas não falam, né? Fico muito feliz e também, enquanto estudante de psicologia, por ter essa oportunidade de ter na minha casa, num lugar onde eu tenho um pouco seguro, essa oportunidade de falar não somente só de Jesus Cristo, mas também falar sobre vidas que estão sendo encerradas e achando que não tem mais solução. Eu pedi para o André falar um pouquinho dele, né? E a Ana e a Ana também. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Quero agradecer pelo café. Pastor Manuel, parabéns, muito bom. Vou marcar esse café dos pastores aqui. Mas aqui os irmãos já arrebentaram, muito bom. Então, eu sou grato aí pela oportunidade de estar com vocês mais uma vez, né? No ano passado a gente esteve aqui, podemos conversar um pouquinho sobre esse tema que é muito importante, né? Não é um tema de morte, mas é um tema relacionado à vida. Eu sou André Manhães, né? Sou casado, tenho 3 filhos. Hoje estou aqui no Santo Cristo, na Igreja Batista do Santo Cristo. Sou psicólogo clínico, atendo um projeto social ali na Igreja Batista Memorial de Niterói, atendo um consultório em Caraí e atendo online também. Me coloco à disposição daquilo que vocês precisarem aí. Espero que essa manhã seja uma manhã de muito esclarecimento e também não tenho nenhuma pretensão de sair daqui e resolver o problema dos irmãos. Mas tenho certeza que algumas dúvidas vão ficar, e essas dúvidas são importantes até para que a gente possa pensar e refletir como anda a nossa vida. Bom? Deus abençoe. Meus irmãos, meu nome é Larissa, eu sou da Assembleia de Deus, aqui do Pastor Kleber. Eu tenho 26 anos, eu sou estudante de psicologia, estou no 10º período, me formo esse ano, glória a Deus. É muito gratificante estar participando dessa roda de conversas, né? Espero que a gente possa ajudar a responder algumas perguntas, a esclarecer. E é a minha primeira vez participando aqui, espero mais vezes por aí. Posso estar formada já. E é isso. Amém. Bom dia, igreja, graças ao Pai. Meu nome é Ana Lúcia, eu sou da Igreja Batista Vida, aqui pertinho de Santa Bárbara, em nome de Jesus. Amém. Eu sou teóloga, eu sou formada também em psicanálise, sou terapeuta cristã, sou pós-graduada em neurociência e também sou, pela graça de Deus, neuropsicopedagoga. A gente não sabe tudo, né? A gente está aqui também para aprender, mas aquilo que, pela graça de Deus, a gente possa responder, que seja para abençoar. Amém? Amém. E tenho 40 anos e tenho 3 filhos, sou casada. O nome do meu esposo é Evaldo, ele me deixou aqui porque teve um compromisso lá na nossa igreja. Amém? Agora eu vou abrir com as perguntas que me mandaram. Recebi muitas perguntas, não só das pessoas da igreja e de outras pessoas também. Esse momento está sendo gravado aqui para o celular, né? Até porque por essas outras pessoas eu consegui passar essas informações. Alguém quer fazer uma pergunta agora? Levantar a mão. Qualquer coisa já inicio já com a pergunta. Eu vou iniciar já com uma pergunta e vocês ficam à vontade de responder. Me perguntaram aqui quais são os tipos mais comuns de ansiedade. Porque dizem que eles falam que existe um nível, né? E aí, qual é esse tipo de mais comum de ansiedade a ponto de falar, não, eu acho que eu preciso de uma ajuda? Sabendo que já tem que ter uma ajuda desde o início, mas quais são os tipos de ansiedade?
Tipos de ansiedade. Eu acho que se a gente lançar essa pergunta para vocês aqui, num senso comum, qual seria aquilo que característica de uma ansiedade? Dor no peito, falta de ar, isso que você perde o fôlego, você fica com o coração palpitando, e aí você, se chegar no médico contar esses sintomas para ele, possivelmente ele vai classificar você como uma crise de ansiedade. Mas assim, eu preciso te dar uma notícia que talvez não seja muito agradável para você. Nem sempre isso tem a ver com ansiedade, ok? Nem sempre isso tem a ver com ansiedade. A gente está falando de alguma coisa aqui que está no senso comum, mas não quer dizer que o senso comum seja aquilo que é correto. Então, eu acho que, em primeiro lugar, esse momento que se manifesta e que você começa a sentir a mão suar, que você começa a sentir uma palpitação mais forte no peito, uma falta de ar, e aí, possivelmente, eu vou falar para você, você está em uma crise de ansiedade. Eu não falaria isso para você, ok? Mas respondendo ali dentro do senso comum, acho que essa seria essa qualidade de uma ansiedade. Outra pergunta. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Eu posso perguntar também? Pode. Posso? Vocês sabem o que é Setembro Amarelo? Alguém sabe? Hã? Depressão, suicídio? Prevenção de quê? Contra o suicídio, é isso? Vocês sabem como é que surgiu? Um jovem de 17 anos. Tinha um monte de amarelo. Ele se suicidou no carro amarelo. O pessoal não está afinado, hein? E aí vocês sabem quando foi? O que aconteceu? Acho que ele tinha 17 anos, o jovem. Isso. Lembra do ano? Eu só pra gente aqui que meu filho nasceu esse ano. 8 de setembro de 1994. E aí esse ano fez quantos anos? Isso aconteceu? 31. Você é bom de matemática. Só está afinado aí, hein? E no Brasil, quando foi que começou essa campanha? Alguém lembra? Peguei você agora. O nosso Brasil é muito atrasado, não é? Olha, eu vou falar uma coisa. 2015 que começou essa campanha. Só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo aqui. Obrigado pela Eu queria um panorama dos três sobre o que vocês têm achado nessa questão de depressão. As pessoas elas têm tido quadros depressivos e quase que... Eu queria um panorama de vocês três sobre a questão da questão depressiva das pessoas. As pessoas, ao meu olhar, têm tido um quadro de tristeza profunda ou algo do tipo, mas que todo mundo, de forma unânime, tem dado um quadro de depressão. Eu queria saber o que vocês acham disso, se o pastor André chegou a mencionar que a ansiedade não é depressão, ou pode ser, tem essa possibilidade, porém todos estão se autoavaliando, dando essa visão depressiva, e se isso tem um fator, se há algo que gera isso na gente, é a sociedade que nós estamos inseridos, é o contexto de tudo para ontem, é a necessidade de adquirir coisas e bens, se esses fatores têm pesado nessa questão da depressão das pessoas. Bom dia, pastor. A depressão, é importante a gente esclarecer que ela é uma doença, né? E ela tem sim aumentado, mas ela vem por vários fatores, pode ser genético, pode ser biológico, pode ser por um luto, e também pode ser devido sim, né, às coisas que a gente tem enfrentado nesse mundo, nessa sociedade. A tecnologia, todo mundo está acelerado, né? Então o pensamento também fica acelerado. Então os jovens estão tendo depressão, as crianças, né, elas estão sendo também acometidas com crises de ansiedade. Nem toda ansiedade gera depressão, mas se não tratado, ela pode sim gerar
futuramente sim uma depressão, né? Então a depressão é uma doença séria, e hoje a gente tem visto casos que tem aumentado a depressão devido a muitos fatores. Também dentro da igreja a gente vê muitos pastores com depressão, né, com síndrome de burnout, e a cobrança tem sido muito grande, o perfeccionismo, isso também tem aumentado, tem, sabe, trazido isso, né, a busca do eu ser melhor, e a sociedade, os problemas que a gente tem enfrentado, as preocupações do dia a dia, a tecnologia, desde o nosso pensamento acelerado, e as pessoas não estão sabendo lidar com tudo isso que está acontecendo. Isso pode gerar, sim, gatilhos, né, para que possa ocorrer, sim, uma depressão. Você pediu para os três falarem assim. Concordo tudo com a Lana falou. Realmente, um dos fatores que eu mais... assim, até com os professores, né, conversando, em relação à tecnologia. Ela tem influenciado muitos meios, principalmente jovens, a faixa etária entre 13 a 17 anos, que estão começando, né, a se desenvolver, porque é na fase da adolescência, né, que a gente forma o nosso caráter, né, forma o tipo de pessoa que você quer ser, né, porque é tudo novo, tudo descoberta, e muita gente tem se baseado muitos jovens, na verdade, tem se baseado em relação à vida de outra pessoa, né, e isso tem causado muitas dificuldades, né, de pensamentos, de questões até de o que quer ser, muita cobrança. Eu, por exemplo, atendo na faculdade, porque eu faço estágio obrigatório, e eu atendo uma paciente que ela é casada, ela tem 26 anos, se não me engano. E ela me trouxe questões, na verdade, sobre isso. O que eu vou fazer? Meus amigos já são casados também, mas eles estão se formando em tal faculdade, ou um outro viajou para tal lugar, e eu não consigo um emprego, eu não consigo fazer isso, aquilo. Fica se baseando em outras pessoas, mas não busca o que de fato quer. Realmente você quer tal emprego agora? Ou realmente, de fato, você quer se formar em uma faculdade? Ou você quer porque os seus amigos estão fazendo e eles falam com êxtase porque eles realmente queriam, mas você quer? Assim, a gente se baseia muito na vida do outro, mas nem tudo que a pessoa está postando é o que realmente está vivendo. Então, eu acredito que a internet sempre tem influenciado muito os jovens. Inclusive, não sei se vocês soubem, mas surgiu um assunto, né, de um rapaz jovem que ele se matou no chat GPT, né, que ele ensinou a como se suicidar. Acho que o jovem tinha 17 anos, se não me engano, foi isso. Então, assim, hoje em dia o acesso a tudo de informação rápida é fácil. Uma criança de 3 anos, ela consegue baixar um aplicativo só por comando de voz. Ela não precisa nem saber escrever, só ela fala, eu quero tal jogo, e o jogo já vai baixar. Então, assim, eu sei que a internet, a IA, inclusive, também, ela vem muito para ajudar, mas de forma conscientizadora, né? Mas muitas pessoas não usam sobre isso. E isso tem causado números, assim, até pós-pandemia também, né? De mortes por suicídios. Então, a gente tem muita conversa, né? Tanto a depressão quanto a ansiedade é algo muito subjetivo. E a gente vai ver várias opiniões tratando sobre isso. Só que a medicina, ela é pontual, porque a medicina trabalha diretamente com a ciência. Então, o que vai trazer um quadro
sobre sintomas psíquicos, né, doenças mentais, vai ser o DSM, que é um formulário, como se fosse um manual explicando sobre as doenças psíquicas, né, da saúde mental. E aí a medicina vai se apoiar nesse manual, inclusive também alguns psicólogos, dependendo da sua abordagem, vai se apoiar nesse manual que a gente chama de DSM. Já está no 5, você já pulou para o 6, né? Você está no 6, porque muda, né? Vão descobrindo, vão ali acessando e tal. Então, se você quer saber o que é depressão, diretamente ligado à medicina, esse manual vai te dar explicações sobre aquilo ali. Só que eu, como psicólogo, e na minha linha é psicanálise, eu não me apoio no DSM diretamente, porque eu não vejo como psicanalista a depressão ou ansiedade como uma doença orgânica. Me entenda, a medicina, que não é minha praia, vê e eles têm lá os seus estudos, não estou desconsiderando, se tiver algum médico aqui, tá? Não estou desconsiderando, tem lá os seus resultados, só que, para a psicanálise, a depressão ou ansiedade é um estado. O que é um estado? Hoje você está alegre e amanhã você está triste. Hoje você está triste. Ninguém chora o dia inteiro. Chora. Uma hora você vai dar um sorriso, né? Apesar de situações que são diferentes para cada um, por isso que eu falei que são questões subjetivas. Então essa resposta relacionada à depressão, ao estado, ou a ansiedade, precisa ser algo que cada um vai ressignificar o que está vivendo naquele momento, ok? Você pode ficar depressivo porque perdeu o gato, e o gato era tudo da sua vida, e aí você vai dar nome a essa depressão, né? O que nome é esse? O nome é, meu gato era tudo para mim, e de repente o gato já escorrega, não é mais o gato, mas você lembra de quem te deu o gato, e aí foi sua mãe que te deu, e tal, ou seja, você vai significando, você vai trazendo vida para aquilo que está sendo doloroso para você, e você vai diluindo isso em palavras. E aí você percebe com o tempo, quando não é um caso medicamentoso. Por que medicamentoso? Porque às vezes a pessoa está no fundo do poço, ela não tem força nem para falar, então ela precisa entrar com o medicamento para que ela reaja, ok? Meio que como se fosse uma droga mesmo, para tirar ela daquele ambiente ali onde ela está imersa, para que ela possa trazer dela algum sentimento de desejo para começar a falar. E quando ela começa a falar, muitos dos casos, não estou falando aqui de uma esquizofrenia, não estou falando aqui de uma psicose, não estou falando aqui de uma doença grave relacionada a uma questão de saúde mental, mas que não está muito voltada para essa questão da psicose. Estou falando de pessoas como nós, a maioria que acredito, que são neuróticos, pessoas que querem as coisas certinhas, que querem preservar a felicidade. Ou seja, o grande desafio da vida hoje se chama cultura da felicidade. E isso o capitalismo entra com muita força para romper o seu sofrimento. E uma outra coisa que entra com muita força para romper o seu sofrimento se chama igreja. A igreja também tem até um slogan de uma igreja aí que já está no mercado aí. No mercado, fica rodando no mercado também, há quase 50 anos, e o slogan dela é pare de sofrer. Se você não quer sofrer, só tem um jeito. Peça ao pastor Manuel para orar por você, para Deus levar você para a glória. Porque enquanto você estiver aqui, você vai ter estados depressivos, você vai ter estados de ansiedade. E aí, meus irmãos, essas questões que permeiam a nossa vida, que pode ser internet, que pode ser esse envolvimento, né? Por exemplo, você citou aqui do chat GPT e tantas outras coisas, vão se dar na falta de alguma coisa. Então, quando você se permite deixar o teu filho voltado numa tela o tempo todo, minha filha tem 17 anos, e ela sabe os limites que ela tem, porque eu dou, enquanto estiver morando comigo, ela vai ter os limites dela. Só que hoje é muito fácil, eu trabalho muito, estou muito cansado, então quem virou o pai e a mãe dos filhos? A internet, a tela. E isso é muito difícil para qualquer um, não só para os jovens adolescentes não, para os adultos também, porque se voltaram para uma coisa que não vai dar conta dar conta da tristeza que eles estão vivendo. É só uma falsa aparência,
aonde parece que aquilo que ele está vendo ali, né, no Instagram, e aí vai 10 horas, 11 horas, meia-noite, até o sono vir, como se aquilo ali fosse suprir uma carência, uma necessidade ou uma falta dele. Isso é puro engano. Esse é o trabalho do capitalismo, esse é o trabalho de uma geração onde você não pode sofrer. Isso é um perigo. E aí isso nós vamos denominar, por exemplo, se você chegar no médico hoje, e aí o médico, por que te trouxe aqui? Ah, porque eu tenho andado. Acabou. Você vai sair daí com um medicamentozinho para resolver o seu problema de você estar com depressão. Você não pode mais chorar. Quem disse isso? Você pode chorar, você pode se entristecer, você pode desabafar, você pode colocar para fora. O grande desafio é ter alguém para acolher isso. Por isso que existem profissionais para que possa, de alguma maneira, acolher esse sentimento. Então, existem muitas coisas, desde que o mundo é mundo, a gente vai ter diversas coisas que vão tentar, de alguma maneira, subtrair esse sofrimento seu. Então, eu penso que a ansiedade, né, e a depressão é um estado depressivo. E eu queria deixar aqui uma fala de um psicanalista que ele diz assim: na clínica, a depressão não existe. O que encontramos são estados depressivos que ocorrem em algum momento da vida de um indivíduo e apresentam uma história subjetiva precisa, ou seja, existe uma dor, e essa dor precisa ser escutada, né? Não é só chegar e falar para o outro. Eu acho que a gente é rei de resolver o problema do outro, e a gente é rei de colocar estereótipo nos outros. Está triste, é depressivo. Está com crise de ansiedade. A gente é fera nisso. Só que quem sabe disso de verdade, de fato? Só Deus, né? Como é que a gente vai saber o que está acontecendo com o outro? Quando a gente para escutar, quando a gente para acolher, quando a gente para, de alguma maneira, valorizar aquilo que o outro está vivendo. Já tem uma frasezinha ali, ó. Falar é a melhor solução. É exatamente isso. Fale do que você está vivendo. Tem uma outra quadrinho por fora? Ah, tá, porque eu tinha lido outro. Isso é o quê? Se a dor não é sua, não chame de drama. Ah, isso aí, isso aí. Não chama, eu tinha lido por fora agora? Exatamente isso aí, não chama de drama, porque cada um tem uma dor, cada um tem um gigante. E é importante a gente acolher dentro desse mundo onde a depressão está em moda, a ansiedade está em moda, e eu digo para você, as farmácias estão bombando. Vai ter um dia, daqui a uns anos, que essa rua aqui, ó, não tem ainda, mas vai ter farmácia. Por quê? Porque é muito melhor não resolver o problema, mas tamponar o problema do que falar sobre ele. Fala para cada um, desculpa. Bom dia, sou o Wagner, sou membro da Igreja Batista do Começo, e como que, já que esse tema é tão relevante, assim como todos os temas são relevantes, né? Essa questão da depressão, do suicídio, a minha pergunta, eu até deixei com Jéssica e com Bruna, mas eu vou fazer aqui essa pergunta, vou tentar ser bem direto. Por que muitas vezes, muitas pessoas, às vezes, ou por medo, ou às vezes não têm a coragem de falar sobre esse assunto, que muitas vezes a gente pode ajudar. Você, como você falou, né? Colocar para fora a vida da pessoa. A gente não sabe o que se passa na vida do outro. Então, mas eu vejo que muitas vezes tem pessoas que às vezes não têm uma coragem de falar sobre esse assunto, né? Não sei se é por medo, né, de se expor. Então, eu queria saber o motivo, eu queria saber a resposta de cada um de vocês, essa pergunta para os três, e eu queria saber, assim, o que se pode fazer para que a pessoa possa ter a coragem de conversar, de se expor, né, se abrir, para que possa amenizar isso. A pergunta é, por que muitas vezes as pessoas não têm a coragem de falar sobre isso, e é tão sério quanto a questão da depressão e do suicídio? E já desde já eu agradeço a oportunidade. Eu quero falar aqui um pouquinho sobre isso, né, que falou. A gente está aqui no mês de setembro falando sobre a prevenção, né, do suicídio, a questão de profissionais, para tentar esclarecer um pouquinho sobre isso. Mas eu falo que essa prevenção, ela tem que partir de todo mundo. A gente tem esse olhar acolhedor, a gente está ali para ouvir essa pessoa, né? Porque essa pessoa, muitas vezes, ela está do nosso lado. E às vezes a gente vive num mundo tão agitado, com tantas coisas, que a gente não consegue parar para ouvir, né, aquela pessoa do lado. Aquela pessoa, ela quer falar, ela quer ser ouvida. Então, a gente tem esse olhar acolhedor, a
gente ter a gente dar esse abraço, esse apoio, não só no mês de setembro, porque a pessoa está pedindo ajuda todo dia, né? Tem pessoas ao nosso lado que estão sofrendo com a sua dor, e às vezes a gente está tão preocupado com o nosso eu, a nossa vida, que a gente não consegue, ou então não quer parar para ouvir, para estudar, né? Então, eu acho que se a gente ter um pouquinho desse olhar acolhedor, ver que aquela pessoa ali, ela estava ativa, ela não está mais ativa, ela está se isolando, ela até mesmo dentro da igreja, aquela irmã que estava sempre ativa, e daqui a pouco ela some, daqui a pouco ela não quer mais estar em comunhão, não quer mais estar em alguns lugares. A gente ter essa sensibilidade de perceber, não só às vezes é um jovem, é um adulto, é um idoso, né? Que às vezes está ali, estava ali, mas daqui a pouco, cadê aquele irmão? Cadê aquela irmã que era tão animada, e daqui a pouco tem 1 mês, 2 meses que ela não vem à igreja, ela está, né, passando por alguma coisa. Então a gente ir lá na casa daquela irmã, saber o que está acontecendo. Você não tem noção como isso faz toda a diferença. A gente ouvir, a gente escutar, e ali ela se sentir acolhida, né, para falar. E a gente ter essa sensibilidade de ouvir a dor do outro, de estar ali para, em algum momento, acolher. Vou falar um pouquinho também. Essa questão, ela acaba sendo um pouco um tabu. Por quê? Porque há muito tempo, ou quase sempre, a gente escuta que psicólogo é para maluco. Então acaba sendo generalizado o fato de eu preciso conversar com alguém sobre o que eu estou passando. Porque as pessoas, elas acham que é besteira. Isso vai passar uma hora. Só que uma coisinha, ela se torna um montão. Porque todo dia a gente tem um problema ou uma questão para resolver. Então são coisinhas que vai se amontoando. E aí pode surgir um pequenininho que dá realmente para resolver, mas ele é a gota que explode tudo, sabe? Que transborda. Então, acaba respondendo o fato dessa pergunta que você está falando. Por que as pessoas não falam? Por isso, por medo, por insegurança, medo de ser julgada, insegurança de, será que se eu falar isso, ele vai falar para alguém? Ou será que eu tenho que confiar nessa pessoa para falar sobre isso? Então, gera ainda esse medo, essa insegurança de se abrir, mas falar não é sinônimo de ser fraco, é sinônimo de ser corajoso. Porque só fala quem é corajoso, quem realmente quer vencer aquilo que está dentro te martirizando. Não estou falando que você vai resolver tudo de um estalar de dedo. Não é isso. Como ele falou, a gente sempre vai ter problemas, a gente não vai conseguir eliminar todos os problemas, porque nós somos seres humanos, né? Vivemos de emoções, de altos e baixos, mas tem coisas que a gente não consegue resolver sozinho, tem coisas que a gente não consegue lidar sozinho. Então o ato de você falar, o ato de você explicar, o ato de você se abrir, é um ato de coragem, porque você está falando para si mesmo: eu me amo, eu me importo, e eu quero vencer essa batalha que eu estou entrando. Primeiro ponto, cada um tem seu tempo. Então, para chegar, precisa ter um ambiente onde ela vai se sentir seguro. Então, tem um tempo dela, ok? Cada um tem seu tempo. Mas por que fulano não foi? Já era para ter ido, já era para ter procurado, era... Às vezes a gente é até usado para direcionar essa pessoa a buscar ajuda, mas às vezes não, às vezes a gente só pressiona. Então cada um tem um tempo. Segundo, como a gente está no ambiente religioso, eu posso falar isso. Às vezes a gente acha que é demônio, né? É demônio, que a pessoa está triste, que a pessoa não quer falar, a pessoa tem que falar, a pessoa tem que contar. Não é demônio, ok? Cada um tem o seu gigante, cada um tem seu tempo. E aí ela vai encontrar em algum momento
esse lugar de fala que ela vai poder se expressar ali. E outro lugar, meus irmãos, que a gente precisa estar pronto para acolher sem... deixa eu abrir a Bíblia aqui. Olha só o que diz aqui, olha o que diz aqui, olha o que diz aqui, olha o que diz aqui. A gente quer mais falar do que deixar o outro falar. Então, toma cuidado, porque no momento certo a gente vai ter oportunidade de falar. Só que quem tem que falar não é você, é o outro. Então, parar, receber e se colocar à disposição. Quando você precisar, eu estou aqui. Porque a gente já vai tudo pronto, né? A gente acha às vezes que a gente é o pastor Manuel aí. Não, resolve tudo. Ele fala com ele que ele o Pix vai descer tua conta, né? Ele resolve o seu problema. Só que assim, não é disso que se trata, né? Porque às vezes o outro não quer que resolva o problema dele. O outro quer apenas falar. E o que ele quer? Que a gente escute. Só isso, então acho que é por aí. A minha é mais uma pergunta, mas dentro do que vocês já comentaram. Eu agora no ano passado eu estava com um bebê um pouquinho menor, agora ele já está andando, brincando tudo. Mas o quanto eu tento deixar ele, o pessoal fica assim, ele é sem tela, já fica me zoando. Mas eu, sem telas. Sem telas, eu não deixo ele com o celular, com musiquinha. Aí claro que ele sabe como é mexer no celular, porque ele fica me vendo mexer, o pai e outras pessoas. Mas eu evito o máximo deixar ele sentado, virado para uma televisão ou então para o celular. Mas uma coisa que eu venho pesquisando sempre, cada fase que entra eu vou pesquisar para poder me atualizar e saber o que fazer, né? Estou sempre aprendendo. E uma das questões, além das telas, é também a questão, como é que eu vou dizer, de oferecer para ele o melhor. Eu queria saber se é realmente válido essa questão, né? Que muitas das vezes nós tivemos situações difíceis durante a infância, passamos, eu não tive o carrinho que eu queria, eu não tive a boneca que eu queria, então eu quero proporcionar algo diferente para o meu filho e quero oferecer tudo o que ele quiser, tudo que eu puder oferecer para ele de melhor, eu vou oferecer. E aí, nessa publicação, estava assim, até oferecer demais traz uma criança uma ansiedade de não ter saciado todas as vontades. Parece que quanto mais você dá, mais a criança quer algo novo, mais a criança quer algo diferente. E aí, em casa, eu tenho até tentado. Foi aniversário dele de um ano, deu bastante presentes, graças a Deus. Mas os brinquedos eu estou oferecendo aí devagar para poder não trazer essa saciedade de já vi todos esses brinquedos, eu quero outra coisa. E aí eu não sei se é válido, eu estou tentando, estou aprendendo, se isso realmente interfere, porque ele não tem acesso muito à tela. Mas aí essa questão de oferecer de tudo para ele interfere também, traz uma ansiedade, traz essa situação da gente querer sempre mais, que é o capitalismo, né? A gente está sempre buscando mais e compra e resolve. E a dúvida, vocês precisam entender, mas não é menos essa. Eu ouvindo aqui, você trouxe ali duas perguntas, né, sobre a tela, né, a importância que você tem, né, de não deixar a sua filha, o seu bebê, usar as telas. Isso é importante, e é o certo que você está fazendo, porque a criança, com ali a gente vê na igreja, com o dedinho ela vai mexendo na tela. Isso acaba trazendo ali sérios problemas de insônia, irritabilidade, né? Então, colocar outras coisas para a criança, um brinquedinho, né? Você ter tempo ali com a criança, e realmente é importante anular mesmo essa tela, deixar, né, e ter tempo de tela, né? Então, mas a partir dos 7 anos, né? Então, não é agora. E a questão dos brinquedos, né? Ou a criança, eu acho interessante quando a criança vai para a creche, a criança tem aquela coisa de não querer dividir o brinquedo, né? Aí bate, morde, porque a criança quer tudo para ela, né? A criança ainda está aprendendo, ela não sabe lidar com as suas emoções, o comportamento.
né? Então, ali o social. Então é importante a gente também, a criança lidar com a frustração, né? Lidar, não pode, você vai usar esse agora, vai chorar, vai se irritar, mas você ali está educando a sua filha, né? Então a sociedade mostra que a criança ela tem que ter tudo. E depois a gente tem sérias dificuldades, né? Porque ela não vai saber lidar com o não, né? Então acho que tem que ser tudo na hora que ela quer, e não é assim, né? A criança precisa também ser educada, e a questão, eu não tive nada, mas agora que eu tenho condição, eu quero dar tudo para o meu filho. Dê aos poucos, né? Dê aos poucos, ensina o seu filho a buscar, né? A ter essa gratidão, desenvolver, né? Essa busca para adquirir, porque senão ele vai ter também problemas emocionais da frustração. Né? Então, é aprender a dizer não, é dar o brinquedinho ali, mas saber dividir com o outro, deixar chorar um pouquinho ali, não tem problema, o choro também faz parte das emoções, né? Então, mas você está fazendo certo, não deixar a criança usar a tela agora, e quando for usar, colocar limites, igual o pastor, né, o psicólogo falou, até o adolescente de 17 anos tem que ter limite, né? Não. Tem que ter um tempo, porque senão a mente realmente vai ficar acelerada. Eu sou meio polêmico, eu sou igual o pastor Manuel. Sou você meio polêmico. O problema não está nas crianças. O problema está nos pais. Porque tem um autor chamado Lacan, que ele diz que quando nós nascemos, a gente é um pedaço de carne. Ou seja, um pedaço de carne é só carne. Mas pode virar alguma coisa, né? Pode virar um bom bife, se for carne de segunda, vai ter que botar ali amaciante, mas se for carne de primeira, você vai ter que saber fazer, porque também pode ficar duro. Então, a carne pode virar várias coisas. E a mesma coisa uma criança quando nasce. Primeiro, quando ela nasce, a primeira falta dela já é instalada no corte do cordão umbilical. Ali, já está dizendo para o seguinte, agora você vai precisar se virar. E o ser humano é o único que, na cadeia, né, animal, nós somos animais, não vou entrar nessa discussão, que precisa de alguém para cuidar. Não tem como. Nasceu, marcou, e esse cuidado do outro que é o grande desafio. Porque as crianças hoje estão muito adoecidas, porque os pais também estão muito adoecidos. Precisa, de alguma maneira, deixar também que essa criança, ela, de alguma forma, adoeça, mas por conta dela. Que doença é essa? Essa falta que não vai ter tudo. As crianças de hoje, por exemplo, estão sendo desfraldadas muito mais tarde. Estão deixando de se alimentar muito mais tarde. Por quê? É claro, a gente está falando de 50 anos atrás, era fralda de pano, então era rápido. Tinha 2 meses a criança para, porque não aguenta para lavar fralda. Não tinha papel. Hoje, 3, 4, 5 anos, você está dando fralda. Então, eu ainda ralei uma meia até os 5 anos, tá? Mas foi o peito da época, isso não conta não. Esquece essa parte, exatamente. Ou seja, ela precisa ter uma falta, ela precisa se descobrir, ela precisa correr atrás daquilo que ela deseja. Porque senão, aquela coisa da mãe impotente, né? É fome. É cólica. É mijadinho. Começa a imaginar que sabe tudo do filho. E às vezes até sabe algumas coisas, né? Quando ficar frustrado, né? Sabe, o pai também e tal. Mas precisa deixar a criança ter aquele sofrimentozinho aí que ela vai aprendendo e sendo moldada. Para que quando ela crescer, ela possa lidar com essas questões. Para quando chegar na adolescência, aquela fase da adolescência é a pior fase. Por que é a pior fase? Porque ele vai descolar do desejo do outro e agora ele vai viver os seus próprios desejos. Porque enquanto está colado no desejo do outro, o que acontece? Deu ruim. Foi o desejo do outro. Mas foi o senhor que falou, foi a senhora que liberou. Minha filha ficava muito assim, agora está saindo da adolescência, né? Pai, eu quero não sei o que lá. Eu falo assim para ela, mas por que você está perguntando? Mas eu quero saber, pai, você decide. Então é isso aqui. Pai, mas tem certeza? É isso mesmo? Assim, ela queria que eu resolvesse para ela.
Só que se eu resolver para ela, vai chegar um momento, claro, tem um momento que a criança, por exemplo, não vai decidir, né? Vai acender um fogo lá e vai esquentar uma comida. Mas o adolescente chega um momento que ela está nessa fase de transição e é importante deixar ela quebrar a cara, se machucar, tropeçar, né, se arranhar, para que crie também ali uma resistência diante do mundo onde tudo é assim, ó. Tudo é rápido. E isso adoece demais. Por isso é importante nós, pais, adultos, pastores, pessoas que lideram na igreja, dar a oportunidade do outro também, e da sua criança não, tá, irmãos? Sua criança não, tá, minha irmã? Tem um monte de adulto aí, minimizado, né, querendo chupetinha, e aí é uma questão também da história, porque a infância é tudo. Tudo começa na infância e vai refletir ao longo da vida. E aí por isso que a gente está aqui para tratar essas coisas que são importantes. Bom? Pedro, queria fazer uma pergunta. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais como que a espiritualidade, o relacionamento com Deus, o viver em comunidade na igreja, a religiosidade, como que vocês acham que tudo isso influencia a saúde mental do sujeito? Como é que vocês acham? Vocês acham que isso é ferramenta também para prevenir, né, doenças de saúde mental? Enfim, como vocês acham que esse trio, né, religiosidade, espiritualidade, viver um relacionamento com Deus, como que isso afeta a saúde mental? Ainda bem que a senhora entrou na saúde mental, porque se tivesse só na mão, eu ia chamar o pastor Manuel para responder, né? Pode falar se quiser. Então, a gente não se divide, né? A gente é um ser completo. Então, a gente é espiritual. E existem alguns autores, alguns teólogos, que vão dizer que não existiria mundo sem religião. O mundo seria um caos. A religião, ela dá um norte para a sociedade. De moral, até legalismo também, né? De uma estrutura de relacionamento, cultural. A religião vai partir para tudo, para coisas boas e para coisas ruins também. Em relação à saúde mental, acho que precisa haver uma boa relação entre a espiritualidade, né, e aquilo que você deseja. Por que eu digo aquilo que você deseja? Porque nós somos sujeitos desejantes. Existem algumas teorias, né, em relação ao suicídio, que diz que o suicídio é uma falta exorbitante de desejo. Quando o sujeito perdeu totalmente o desejo de tudo, ele comete, a gente chama de acting out, passagem ao ato. Ele sai do pensamento e agora executa aquilo que ele pensava para cometer o suicídio. Só que o suicídio também é um desejo, ok? Então, ou seja, nós somos sujeitos desejantes e a partir do desejo nós vamos se envolver com essa vida. E aí tem um autor chamado Lacan que ele diz que o desejo do homem é o desejo do outro. O que é isso? Eu vou, a partir de, eu vou desejar. Ok? Eu vou ver o pastor Manuel falando, se envolvendo, se relacionando com a sua família, com a sua igreja, e a partir de, eu vou começar também a ter os meus desejos. Só que, para uma saúde mental saudável, esse desejo do outro, em algum momento, ele precisa ser rompido. Lembra quando eu disse da adolescência? Que chega um momento que ela vai destituir esse grande outro, seja cultura, seja família, seja igreja. Ela precisa agora adquirir o seu próprio desejo, para que ela tenha uma saúde mental. E aí, fazendo uma conexão, porque já mudou já, né? Porque saúde era ausência, o conceito era ausência de doença, hoje não é mais. Né? É você aprender a lidar com as doenças que você tem e que todo mundo tem em algum momento até na questão da saúde mental. Então a espiritualidade e a religião, elas precisam dar juntas, mas de forma saudável, de você buscar aquilo que está no teu interior, de forma pessoal, não somente aquilo que você vê no outro, porque às vezes o que você vê no outro, e que você tira como parâmetro, assim, eu quero ser igual a Billy Graham, eu quero ser igual ao pastor Emanuel. Ou seja, não dá, você é você.
Você vai precisar buscar dentro da tua relação com Deus, né, e da tua capacidade intelectual, de comunicação, de relacionamento, o teu jeito. Então, assim, ser você vai ajudar muito dentro desse âmbito religioso. Né? Eu não estou falando aqui de outra questão de fanatismo, né? De você mergulhar dentro de uma questão onde também a religião vai servir para ocupar um espaço que não seria o espaço da religião. Por exemplo, porque é muita coisa que vai conectando. O drogado, a pessoa que se droga, ela está ali envolvida, imersa na droga. De repente ela se converteu, ok? Ela largou a droga, o vício das drogas, a dependência química. E agora ela está na religião. E agora ela está aqui e ela só fala de Deus. Bom dia, Deus te abençoe. Como é que você está? Jesus é bom. Não tem mais outra fala, né? Eu tive um tio assim, que ele, enquanto trabalhava, ele era ótimo. Se converteu, se aposentou, virou um fanático. E em algum momento que aconteceu, ele fez? Arrancou a roupa e saiu andando lá na rua. Surtou. Por quê? Porque ele trouxe a religião para ele como essa questão. Ele tirou, substituiu a imersão no trabalho pela religião. E é a mesma coisa a droga. Muitas vezes a pessoa sai das drogas e ela vem para a religião e ela está tão imersa naquilo ali que ela só troca de objeto, mas não é algo saudável. Então a gente precisa buscar dentro do nosso ambiente aquilo que é saudável. Não dá para ficar sendo como um macaco que imita, né? Senão a gente adoece, a gente não perde a nossa personalidade e aí a saúde mental dá bom. E a fé também ajuda muito, né? Quando a gente vai lá em Romanos 12:2, na renovação da mente em Cristo Jesus. Então, quando a gente tem esse encontro com Jesus, nosso Senhor e Salvador, a gente passa a ter a mente de Cristo, uma mente renovada, uma mente transformada. E essa transformação ela é diária. Né? Então, na verdade, não é nem sobre a religião, é sobre fé. Fé centrada em Cristo Jesus. E isso vai transformando também a nossa mente. Então, quando a gente cuida da nossa mente, o nosso corpo, ele também vai curando. Então, essa busca da palavra, a leitura da palavra, a fé, a neurociência tem muito a ver com uma mente transformada. Né? Quando a gente faz uma oração e quando a gente depois termina, a gente às vezes vai orar, está triste, né? E quando a gente termina de orar, a gente não sai do mesmo jeito. Então, o nosso espírito, ele traz alegria no nosso espírito. Isso mexe com a nossa mente também. Então, o espiritual e a mente, né, a saúde mental ajuda muito. A fé, a gente está em comunhão, a gente está ali lendo a palavra de Deus, que é rios de águas vivas. Então, a leitura da palavra traz vida. Então, a gente ler, a gente meditar na palavra, não é só ler, meditar. Isso também traz vida, aumenta a nossa fé. Isso também ajuda a gente lidar, né, com o nosso eu, né, buscar a nossa identidade e também poder ajudar o outro. Bom dia, meu nome é Neto. Como é que eu posso identificar? São duas perguntas. Como eu posso identificar tristeza de depressão e ansiedade de um problema, exemplo, cardíaco? E até quando isso pode afetar o meu cognitivo? Eu tive uma crise de ansiedade, fui para o hospital, fiz um eletrocardiograma, porque aos primeiros momentos a médica que me atendeu, por eu estar sentindo dor no peito muito forte, achou que poderia ser. Então, como identificar esse tipo de situação? Tanto ansiedade quanto depressão pode me afetar o meu cognitivo. Então, o senhor foi para o hospital, né, com uma crise de ansiedade. É importante Bom, até então eu não sabia que era crise de ansiedade. Foi a médica lá, né, que falou. A questão, a crise de ansiedade, ela pode vir, né, com o coração ali palpitando, ela pode vir com as mãos
sudorese, às vezes até um mal-estar, um desmaio, sensação de desmaio. E ali a médica, você procurou, né, o tratamento, a médica falou, e depois você foi, a médica te indicou um tratamento com psicólogo, tomou um remédio e voltou para casa, como é que foi? Bom, depois de identificado, eu tomei um clonazepam, só para baixar a bola, mas não teve essa questão. O grande barato aqui, que eu queria entender, é como identificar. Identificar se é uma crise de ansiedade, é uma depressão, você está triste, e se isso vai afetar o meu cognitivo. Por uma crise de ansiedade, por uma depressão, se eu vou ficar doente do estômago, você vai ter problema em relação, enfim, minha pressão arterial, esse tipo de situação. Ou aquilo só se resume só em um tratamento com um psicólogo, um psiquiatra. Então, não tem como você definir se uma tristeza é uma depressão ou é uma crise de ansiedade, a não ser na fala. Ouvindo o paciente, como eu disse, né, a gente não tem um estereótipo de falar você está depressivo ou você está numa crise de ansiedade. Porque o que vai significar para o senhor, aquilo que o senhor está sentindo ou doendo ali, vai trazer na fala. Como eu disse, né? Pode ser porque... qual time, senhor? Aí o Vasco e o Flamengo jogam. Aí o Flamengo ganha de 8-1 no Vasco. O coração começa a palpitar. A lágrima começa a descer do lado. O senhor vai ter que falar para mim o que está acontecendo. Porque, por exemplo, eu não sei qual é o seu time. E a gente vai começar a falar. Vai falar Rascaeta. E aí o senhor vai diluindo essa dor ali. Ou o senhor também vai trazer outras dores. Porque, na verdade, aquilo que aparece no primário ali, tem questões, ou melhor, secundário, tem questões que estão lá atrás, que vão vindo. E às vezes não vem numa primeira sessão, não vem na segunda, vem depois, às vezes, de anos. Mas você vai trazendo. Ah, mas se vai trazer uma questão cognitiva. Nem o médico vai poder responder isso, porque a não ser que ele faça uma ressonância, alguma coisa que envolva aí para saber o que está fazendo por dentro. Porque não existe um mecanismo que coloque, fala assim, você está, né, a não ser que faça uma ressonância ou algum tratamento. Não tem como identificar isso. Né? Se de fato o que o senhor está vivendo é tristeza, é depressão, é ansiedade, a não ser que o senhor possa falar sobre essa dor que está vivendo. Realmente é isso, é o falar. Porque muitas das vezes você, por exemplo, pode estar passando por uma situação que, como eu falei para você, nessa situação pode ser irrelevante ao seu pensamento, mas você vem acompanhado de outras situações da qual você também ignorou. Então, uma coisa vai se juntando com a outra, sem você perceber. O nosso subconsciente ele guarda, entende? Está armazenado lá. Então, você vai ao longo da sua vida, você vai passando por dificuldades, vai acontecendo algumas coisas com você, então vai juntando uma coisa com a outra. E pode, sim, gerar ansiedade, pensamentos acelerados, pensamentos negativos. Então, assim, dizer de fato, olhando para você, você está com ansiedade, realmente não tem como, a não ser que você fale, a não ser que você venha se abrindo e expondo o que de fato você está sentindo. Também é importante, depois desse episódio, em que momento eu procuro uma ajuda, né? Uma ajuda psicológica, um terapeuta, um médico. Então, em que momento, né? Então, ali, como o pastor falou, pode ser várias causas que começa no falar, né? De buscar ajuda. Você, né, teve essa crise, foi ao hospital e dali, né, você faz um check-up, né, com a sua saúde e saber se pode ser alguma coisa, né, do próprio corpo mesmo, ou então também relacionado mesmo à mente, algum gatilho lá atrás, alguma coisa que ficou no subconsciente, que
mesmo às vezes anos atrás, o corpo ele fala, né, e dá sinais. Então, às vezes, uma situação que você passou, que isso despertou, né, ocasionou um gatilho que gerou uma crise de ansiedade. Então, tudo isso vai precisar mesmo ter essa escuta, esse tratamento terapêutico, até mesmo na fala mesmo, para saber realmente se é cognitivo, se é o subconsciente, o que está acontecendo. Uma pergunta, estava vendo o jogo do Vasco na hora? Não. Eu não estava. Depende do jeito que eu gosto do Santos, eu estava. Opa! Então, gente, todo mundo recebeu uma plaquinha de verdadeiro, falso ou fake? Sim. Falso ou fake? Falso ou fake? Vou fazer algumas perguntas e aí vocês levantam conforme vocês acham que o entendimento de vocês é verdade. Pessoas que falam sobre suicídio e não estão. Pessoas que falam sobre suicídio não estão apenas chamando atenção. Muitas das vezes estão pedindo ajuda de alguma forma revelada. Falso ou fato ou fake? Eu quero. Eu mando essa pergunta para a Jéssica e realmente vocês estão acertados. Realmente é uma das coisas que muitas pessoas como é que eu posso dizer? Tem esse tabu, né, esse medo. E baseado no livro da Judite, ela vai dizer que os pensamentos automáticos negativos podem gerar esse tipo de comportamento. Quando alguém verbaliza, né, ideias suicidas, expressões desses pensamentos, né? No caso, na TCC, levamos essas verbalizações a sério e trabalhando para identificar as contribuições, né? Porque, assim, é muito, como eu falei para ela, é muito, como posso explicar? É muito complicado, né? É muito complicado, muito difícil, pessoal, chegar e falar abertamente que, eu quero me matar. Como você chega e fala isso, sabe? Então, realmente, de fato, as pessoas pensam que, se eu chegar e falar, vão achar que eu estou querendo chamar atenção, que eu estou querendo me aparecer, mas a dor, ela é real. Você está sentindo. A dor, ela é real, você sente, você precisa verbalizar, você precisa falar. Porque é uma coisa que está te consumindo aos poucos. E você precisa falar isso, mas você precisa eliminar ela. E aí, qual é o seu pensamento? Como vou eliminar? Entende? E aí, muitas das vezes, a gente vê pessoas que pularam da ponte, ou até no plaza, né? Se você chegar para ver, ou agora uma pessoa se suicidou. Ai, nossa, tão novo, mas e os sinais que aquela pessoa apresentou? A gente muitas vezes ignora, né? E é por isso que esse tabu precisa ser quebrado também. A dor, ela não pode ser ignorada. Mesmo que o problema que você esteja passando, você pense, nossa, isso aqui é tão bobo, mas para você não é bobo. Você não pode mentir para si, porque você não é bobo. Para você é importante, você precisa falar. Estava falando aqui, eu lembrei, né, ano passado, no mês de setembro mesmo, uma prima minha, eu coloquei um status, né, coloquei ali sobre a prevenção ao suicídio, e ali ela começou a me mandar algumas frases, eu não sou nada, eu não quero mais viver nesse mundo, e ali acionou um alerta vermelho. E eu comecei a conversar com essa prima minha e falei, olha, não, você é amada, você é alguém, você
Deus te criou com um propósito. Fui conversando com ela. Aí na semana seguinte, ela dentro do trabalho dela, ela chegou a cortar o pulso, né? Então, aí chamaram a ambulância, ela foi levada para o hospital e tudo mais, e depois